Oi, gente, eu sou a Fernanda e hoje eu vou gravar para vocês o espelho do PET do primeiro ano das semanas 3 e 4. O tema é ciclos biogeoquímicos. Então vamos lá. Questão número 1. Entende-se por ciclo hidrológico a movimentação que a água, em seus três estados, sólido, líquido e gasoso, realiza entre os três grandes reservatórios existentes na Terra: a atmosfera, os oceanos e os continentes. O Sol fornece energia para proporcionar essa movimentação. Uma vez que tal energia aumenta as demandas por evaporação da água líquida ou por derretimento quando em seu estado sólido. O aquecimento global, que está ocorrendo por causa do aumento dos gases causadores do efeito estufa, tem provocado 1. Derretimento do solo, derretimento do gelo das geleiras nas regiões polares, aumento da umidade da atmosfera em aproximadamente 6% a cada grau de aumento na temperatura média da Terra, mudanças no regime climático das várias regiões, algumas ficando mais áridas e outras mais quentes, e ainda o aumento de tempestades em outras regiões. Então, esse 1 aqui ocorre mesmo ocorre o derretimento das geleiras, porque vai aumentar a temperatura do planeta, né? Então vai derreter o gelo. Aqui vai aumentar a umidade, por quê? Porque vai aumentar a temperatura, então vai evaporar mais água, então a água vai ficar mais presente no ambiente, né? Vai deixar o ambiente mais úmido, e quanto mais úmido o ambiente, maior a temperatura. E aqui está falando que vai aumentar, ocasionar mudanças no clima em regiões, vai mesmo, né? Vai se tornar regiões mais quentes. Então, aqui é só para mostrar como funciona o efeito estufa. O Sol vai mandar radiação para a atmosfera, para a Terra, né, no caso, e alguns raios solares, né, alguma radiação, vai bater na atmosfera e vai voltar para o espaço. E outras tem a radiação que vai entrar no nosso planeta, vai ultrapassar ali a atmosfera. Essa radiação que entrar, quando tem essa influência aqui dos gases do efeito estufa, ou seja, um aumento de CO2, por exemplo, vai fazer com que essa radiação ela entre no planeta, ela entre, no caso, no planeta não, né? Ela passe da atmosfera, mas ela não consiga sair, ela não vai conseguir escapar. Ela vai bater aqui nessa camada de atmosfera e vai voltar. Vai voltar aqui. Então, vai formar meio que um forninho, né? A radiação não vai conseguir sair, ela entra, mas ela não vai sair mais. Então, vai só esquentando, vai esquentando. E por isso que chama efeito estufa, porque vai ficar tipo uma estufa mesmo. É isso. Agora, vamos para a questão. O aquecimento global, que é provocado pelo efeito estufa, né? Ele está provoca o aumento do nível dos oceanos devido ao derretimento das geleiras? Sim, né? As geleiras vão derreter e com isso vai aumentar o aporte de água líquida e vai elevar os níveis dos oceanos. Ele está diminuindo nos últimos anos devido à menor emissão dos gases causadores do efeito estufa? Não, né? Ele vem aumentando nos últimos anos e a emissão de gases causadores do efeito estufa vem aumentando. Mudando o regime climático nas várias regiões da Terra ao diminuir a umidade atmosférica. Sim, ele está mudando o regime climático nas várias regiões da Terra, mas ele está aumentando a umidade atmosférica. E lembra que eu falei, quanto maior a umidade, maior é o calor, né? Maior é a temperatura. Provocando uma mudança no clima da Terra e, consequentemente, espera-se que nos próximos anos a diminuição de tempestades. Não, né? Porque está aquecendo mais, a água está evaporando mais e essa água toda tem que cair. Então, vai aumentar as tempestades. Afetando o ciclo hidrológico, que é a movimentação que a água no estado sólido e gasoso realiza entre a atmosfera, os oceanos e o continente.
No caso, não é água no estado sólido, né? Água no estado líquido. Líquido, essa palavra sólida, que na verdade seria líquido. Água no estado líquido e gasoso, que forma o ciclo da água, que gira o ciclo da água. Então, questão 2. O texto O Voo das Folhas traz uma visão dos índios ticunas para um fenômeno usualmente observado na natureza. Vamos lá. Com o vento, as folhas se movimentam e, quando caem no chão, ficam paradas em silêncio. Assim se forma o Nigaura. O Nigaura cobre o chão da floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores. As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Dentro do Nigaura vivem aranhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e vários tipos de outros seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e igapós. Então vamos à questão. Na visão dos índios ticunas, a descrição sobre o Nigaura permite classificá-lo como um produto diretamente relacionado ao ciclo. Então, o que é esse Nigaura, né? Esse Nigaura, ele é chamado de serrapilheira, é o que chamamos de serrapilheira, que é as folhas das árvores mais velhas, elas caem no chão e formam aquele tapete de folhas secas. E aí, às vezes a gente pode pensar, né? Ah, é lixo, tá precisando varrer ali. E na verdade, não. Essas folhas, elas vão se decompor. Esses insetos, esses seres decompositores que vivem no meio dessas folhas, vão ajudar nessa decomposição. Então, essas folhas vão se decompor e o carbono vai voltar para a natureza, né? Resultante dessa decomposição. Porque a matéria orgânica ela é majoritariamente composta de carbono. Então, por isso que esse Nigaura é um produto diretamente relacionado ao ciclo do carbono, porque ali está ocorrendo a decomposição ali das folhas velhas. E esse carbono vai retornar para a atmosfera, né? E aí as plantas vão poder absorver esse carbono por meio da fotossíntese, né? Por isso que fala que alimenta as plantas. E é isso. Então, o ciclo do carbono está relacionado com essa questão da decomposição, da fotossíntese, da respiração. E é por isso que esse Nigaura aqui, chamado Nigaura, está relacionado com o ciclo do carbono. Questão 3. Na técnica de plantio conhecida como hidroponia, os vegetais são cultivados em uma solução de nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia. Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma aproveitável pela planta, a técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo, que na natureza participam do ciclo do... Aqui embaixo eu coloquei a foto de uma hidroponia para vocês terem ideia do que é. Então, não utiliza solo, não utiliza terra, não utiliza. Consiste nas plantas ficarem com as raízes submersas o tempo todo na água, e aí coloca lá, no caso desse nitrato e ureia, para as plantas, é o que elas precisam para se desenvolver. E quando não tem a utilização desses componentes, né, quando eu não coloco lá e fica na natureza, normal, com o solo, quem faz esse trabalho são as bactérias fixadoras de nitrogênio, que vai ir transformando o nitrogênio presente na atmosfera, ou presente na decomposição, presente nas excretas dos animais que eles depositam no solo, vai transformar esse nitrogênio presente elas vão fixar esse nitrogênio no solo e transformar em nitrato e ureia para a planta absorver esse nitrogênio. Então, o trabalho das bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, que na natureza participam do ciclo do nitrogênio, porque elas vão fixar esse nitrogênio no solo. Essa é uma parte do ciclo do nitrogênio. Então, por isso, a letra C. Questão 4. O ciclo da água envolve processos de evaporação, condensação e precipitação da água no ambiente. Na etapa de evaporação, pode-se dizer que a água resultante encontra-se pura
Entretanto, em contato com poluentes atmosféricos, como óxidos sulfurosos e nitrosos, é contaminada. Dessa forma, quando a chuva precipita, traz consigo substâncias que interferem diretamente no ambiente. A qual problema ambiental o texto faz referência? Então, aqui eu coloquei um desenho para exemplificar o que está dizendo nessa questão. Que aqui a água vai evaporar, vai se condensar nas nuvens e vai chover, né? Vai se precipitar. Então, o que acontece é que quando a água evaporar e se misturar com esses gases aqui, esses óxidos aqui, óxido aqui de nitrogênio e de enxofre, quando ela se misturar com esses, ela vai se misturar, né, com esses óxidos. Quando chover, vai cair uma mistura disso. E qual seria a mistura disso? Quando a água mistura com eles, ela forma um ácido. Ela forma, no caso daqui, ó, esse é o ácido sulfúrico e esse é o ácido nítrico. Então vai cair literalmente ácido na chuva, vai vir ácido na chuva. Mas assim, não é uma concentração muito grande que vai sair corroendo a nossa pele, aquela coisa toda. Vai ter um impacto maior, você já deve ter ouvido falar, quando tem, tipo, esculturas nas ruas, e aí, ou coisas que estão expostas, né, o tempo todo na chuva, aí vai ajudar vai corroer, né, essas coisas que estão expostas na chuva. A gente só sai ali e volta, a gente não vai ficar tomando chuva, né? Então, o problema ambiental que o texto faz referência, assim como eu expliquei que agora, é a chuva ácida. É isso, espero que tenha ficado claro. Questão 5. Desde os anos 1990, novas tecnologias para a produção de plásticos biodegradáveis foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil, foi desenvolvido um plástico empregando-se derivados da cana-de-açúcar e uma bactéria recém-identificada, capaz de transformar o açúcar em plástico. A bactéria se alimenta de açúcar, transformando o excedente do seu metabolismo em plástico biodegradável, chamado PHB, polihidroxibutirato. Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por micro-organismos existentes no solo em no máximo um ano, ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradarem. A nova tecnologia apresentada no texto tem como consequência a diminuição da matéria orgânica nos aterros e um mau cheiro nos lixões? Não, né? Não tem a ver com isso, porque a matéria orgânica vai continuar, né? Este plástico é um plástico orgânico, né? Que ele é biodegradável, ele vai se degradar rapidamente, mas não vai deixar de ter o lixo lá nos lixões. A ampliação do uso de recursos não renováveis, especialmente os plásticos. Não, né? Justamente ao contrário que está querendo acontecer. A ampliação de recursos renováveis, né? Letra C. A diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras presentes no solo. Não vai reduzir o metabolismo, né? Talvez vai até aumentar por conta que esse bioplástico, né, ele é biodegradável. Então, ele é degradado justamente pelas bactérias decompositoras. A substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar plásticos. É isso, né? O que está querendo dizer no texto é justamente isso: substituir os recursos não renováveis por renováveis. Caso esse biodegradável, né, que ele vai se renovar para a natureza em um ano. E o lançamento no meio ambiente de produtos plásticos inertes em relação ao ciclo da matéria. Não é inerte, né? Porque ele vai participar do ciclo da matéria. Aquele ciclo que a matéria vai se degradar e voltar para a natureza, né? Então, esse bioplástico ele vai ser degradado por bactérias, então ele vai participar, sim, do ciclo da matéria. Então é isso, letra D. Questão 6. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios.
Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, petróleo, são limitados, tendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca um aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Não vai aumentar o carbono contido na Terra, porque o carbono ele tem uma porcentagem ali, é sempre a mesma, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o carbono que está na natureza, ele sempre vai ser a mesma quantidade. O que vai mudar é que ele vai se transformando, né, em outro tipo. Tipo assim, uma hora ele pode estar em nós, né, que somos matéria orgânica feita de carbono, outro momento ele pode estar na natureza. Mas o carbono geral, né, ele se mantém a mesma quantidade. Não se cria um carbono, assim, sabe? E também não some. É algo para algum lugar ele vai. É tipo isso. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Com o aumento do carbono, não vai reduzir a taxa de fotossíntese e também não vai aumentar, porque a planta ela tem uma quantidade, uma taxa de fotossíntese que já é padrão assim de cada planta. Ela só vai até um máximo, ela tem um máximo ali de fotossíntese que ela pode fazer. Então não vai reduzir as taxas de fotossíntese. O aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Esse carboidrato, no caso, quer dizer a glicose, que é o produto da fotossíntese. Então, ele não vai aumentar, ele vai permanecer o mesmo, já que ali, o que eu falei, a fotossíntese ela tem uma taxa ali limite. Então, vai produzir uma quantidade X de glicose ali no máximo. Não vai aumentar. Então, é isso. O aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera vai aumentar, né? Por quê? O carbono ele vai estar sendo esses combustíveis fósseis, quando ocorrer a queima desses combustíveis fósseis, vai liberar tudo na atmosfera, né? No ar. Então aí um carro vai liberar em forma de fumaça, a indústria vai liberar isso em forma de fumaça, então vai ficar tudo ali na atmosfera. Então é justamente isso. E aquilo que a gente estava falando do efeito estufa, né? Vai aumentar a quantidade desse gás carbônico, né, na atmosfera e vai aumentar o efeito estufa porque a radiação não vai conseguir sair, né? Ela vai bater ali na atmosfera e voltar. Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Não tem interferência porque o petróleo ele fica abaixo do oceano. Ele não faz parte do oceano em si. E, na verdade, vai até aumentar a quantidade de carbono nos oceanos. Por quê? Porque com esse efeito estufa, né, com o aquecimento global, vai aumentar a temperatura da água dos oceanos. Aumentando a temperatura, vai favorecer que esse carbono fique mais solúvel ali na água dos oceanos. Então, vai aumentar a quantidade de carbono nos oceanos. Questão 7. Um produtor rural registrou queda de produtividade numa das áreas de plantio de arroz de sua propriedade. Análises químicas revelaram concentrações elevadas do íon amônia e baixas dos íons nitrito e nitrato no solo. Esses compostos nitrogenados são necessários para o crescimento dos vegetais e participam do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados os compostos em baixa concentração que estão em baixa concentração nesse solo? Então, estou perguntando em qual etapa do ciclo do nitrogênio são formados os compostos nitrito e nitrato. Eu coloquei aqui para exemplificar, né, o ciclo do nitrogênio. E aqui está o nitrito e o nitrato, que é formado aqui a partir da amônia.
E esse processo é feito pelas bactérias nitrificantes e é chamado de nitrificação. Aqui está mostrando todos, né? Tipo, a amonização, igual está mostrando aqui na letra C, que é a transformação das excretas, da decomposição, excretas, né, dos animais, decomposição dos animais e plantas em amônio, a fixação de nitrogênio feita pelas bactérias, a desnitrificação, que ocorre depois da nitrificação, que é essas bactérias desnitrificantes vão transformar esse nitrato em nitrogênio e vai voltar para a atmosfera. Então é isso, gente. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, qualquer dúvida, mande nos comentários, mande no Classroom ou pelo WhatsApp, da forma que vocês preferirem. Tá bom? É isso. Obrigada.